O evangelho foi pregado aos mortos? Resposta: sim, o evangelho foi pregado aos mortos. Como foi pregado aos mortos? A própria Bíblia vai responder isso. E é muito fácil a gente ter essa resposta. Em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 6, o apóstolo Pedro escreve e diz que o evangelho também foi pregado aos mortos. Vamos ao contexto primeiramente? No contexto da Bíblia, no capítulo 1, a palavra de Deus diz que o Espírito de Cristo estava nos profetas, estava naqueles que anunciavam salvação. Muito embora você e eu, estando milhares de anos distante desse contexto, mas o evangelho foi pregado. O Espírito de Cristo estava nos anunciadores, nos que anunciavam a salvação. E aqui, no capítulo 1 de Pedro, diz especialmente os profetas, aqueles que anunciavam essa salvação. Porque Pedro está falando de uma salvação. Pedro está falando da salvação de Deus. No capítulo 3, o apóstolo Pedro diz que Cristo estava agindo em Noé, quando Noé pregava à população que estava ali antes do dilúvio chegar. Quem estava agindo em Noé era o Espírito de Cristo. E quem eram os alvos da mensagem? O apóstolo Pedro chama essas pessoas de espíritos em prisão. A mente deles estava aprisionada pelo pecado. Eles estavam em trevas espirituais. São chamados de espíritos em prisão. São pessoas, não são espectros de seres humanos. São seres humanos, pecadores, e que estavam aprisionados pelo pecado, e eram esses que estavam sendo alvos da mensagem de Noé. E o Espírito de Cristo estava agindo em Noé para anunciar-lhes o Evangelho. No capítulo 4, o apóstolo Pedro apenas vai reiterar o que está dizendo no capítulo 1 e no capítulo 3. Essa salvação foi anunciada a todos aqueles que já morreram. Na verdade, ele está ali anunciando a salvação aos vivos. Ele está escrevendo para vivos. No entanto, ele diz: este evangelho também foi pregado aos que já morreram. Quando ele diz que o evangelho também foi pregado aos mortos, ele está dizendo: os que já morreram também ouviram o evangelho. Percebeu? Nós não precisamos inventar nada do texto, tá? Não precisamos criar nenhuma outra situação. Algumas pessoas creem, por exemplo, que o evangelho foi pregado às pessoas no estado de morte. Fica difícil até entender, né? Mas são aqueles que acreditam na imortalidade da alma, baseados na filosofia grega. Acreditam que existe um lugar onde as pessoas estão em tormento, depois de mortas, que se chama inferno, e que alguém foi lá. Inclusive, uns dizem que Cristo, durante os 3 dias em que esteve sepultado, foi a esse lugar pregar a essas pessoas. Mas nenhum desses textos está dizendo isso. Pelo contrário, está dizendo que os seres humanos que já morreram foram avisados da salvação. O evangelho foi pregado àqueles que já morreram. Pedro está dizendo que Jesus Cristo é juiz de vivos e mortos. Capítulo 4 de 1 Pedro, aqui os primeiros versículos. Ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Porque basta o tempo decorrido para terdes executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências borracheiras, orgias, bebedices e em detestáveis idolatrias. Por isso, difamando-vos, estranham que não concorrais com eles ao mesmo excesso de devassidão, os quais hão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos, Jesus. Pois, para este fim, foi pregado o evangelho também a mortos, para que, mesmo julgados na carne segundo os homens, ou seja, viveram no tempo da ignorância, viveram segundo a carne, nas paixões da carne que a gente leu agora há pouco, vivam no Espírito segundo Deus. E a Bíblia
Nova Tradução da Linguagem de hoje, eu vou citar esse texto para você, olha só, é bem mais esclarecedor, inclusive. Ele diz assim: pois o evangelho foi anunciado também aos mortos, os quais morreram por causa do julgamento de Deus. Morreram por causa do pecado. O pecado trouxe a morte, ok? Foram julgados por causa do pecado, porque o pecado trouxe a morte. No entanto, olha o que diz aqui: como morrem todos os seres humanos, o evangelho foi anunciado a eles a fim de que pudessem viver a vida espiritual como Deus quer que eles vivam. Em que sentido eles foram julgados segundo a carne? Morreram. Eles morreram. O salário do pecado é a morte. Por um homem veio o pecado no mundo, pelo pecado a morte passou a todos os homens, por isso que todos são pecadores. É isso que diz lá em Romanos. No entanto, o evangelho fez com que eles vivessem segundo Deus em espírito. E é isso que Deus quer, que tanto os que já morreram quanto os que vivem tenham a vida eterna em Cristo Jesus. Os que já morreram receberam o evangelho, mudaram de vida, nasceram de novo, se tornaram novas criaturas e viveram no espírito, segundo Deus. Os que estão vivos recebem o evangelho, tornam-se novas criaturas, vivem segundo Deus em espírito. Essa é a vontade de Deus para todos. O evangelho não está sendo pregado apenas a nós que estamos aqui. O evangelho foi pregado a todas as gerações, aos nossos antepassados. Eles receberam, de alguma maneira, o anúncio da salvação, mesmo tendo morrido por causa do pecado, mas viveram no espírito segundo Deus. Nós também, mesmo sendo mortais, vamos viver segundo Deus em espírito, para que todos recebamos um dia o título definitivo de salvos para toda a eternidade.